Então tá, Guilherme, seja bem-vindo, obrigada pelo aceite, né? Vamos começar então a conversa. Certo. Eu que agradeço, Anne. Até antes de começar, eu queria só comentar um pouquinho como é que foi essa conversa, né, entre eu e a Anne, para eu também pensar como é que funcionaria essa proposta de conversar um pouquinho sobre as possibilidades pedagógicas de trabalhar esse assunto, que assim, eu tenho 2 filhas, tá? Eu acho que foi bem naquela semana lá da comemoração Farroupilha e tal, que eu estava ouvindo as professoras delas das aulas online comentando e tal, e eu fiquei pensando, né, nossa, mas falta um pouquinho às vezes de os professores de história também terem mais contato com os outros professores da escola, às vezes, e trazer um pouco mais de informações que possam embasar melhor, né, as aulas para as professoras, né, e aí até comentei isso com uma colega professora, e ela falou, mas é que a gente não ouve falar em Guerra dos Farrapos na faculdade, pelo menos ela disse que não tinha escutado nem falar sobre isso, tinha ouvido falar, na verdade, sobre isso só lá na escola, né, então quando ela estudou, então ela disse, claro, a gente vai falando de acordo com aquilo que a gente ouve, de acordo com aquilo que a gente pesquisa, de acordo com aquilo que a gente vai atrás, então, daí eu fiquei pensando, né, nossa, na volta eu quero ver se eu converso com o pessoal lá da escola para tentar trazer esse debate um pouco mais com todas as professoras, professores, né, principalmente das séries iniciais, para a gente pensar em trabalhar de maneira conjunta, né, esse assunto que envolve história também, né, embora envolva bastante de uma questão de uma tradição, que eu vou comentando aos poucos aqui, de como essa tradição foi se criando, é importante também que se olhe por um olhar histórico. Então a ideia dessa conversa que a Anne teve comigo, né, foi exatamente trazer um pouquinho desse olhar da história, né, para uma festividade que, querendo ou não, vai ocorrer de alguma maneira, ou mesmo que não ocorra, né, como festividade, enfim, vai chegar na escola como algo trazido pelas crianças, né, porque isso eles ouvem na TV, isso ouvem, assistem na TV, ouvem os pais falando, então é algo que acaba, de uma maneira ou outra, chegando na escola. Então, é uma ideia mesmo de fugir um pouco daquilo que já está no senso midiático, né, naquele senso comum que a gente costuma ouvir, e ouvir um pouquinho mais desse aspecto histórico, né, de todo esse acontecimento da Guerra dos Farrapos e toda a construção da figura do gaúcho e da gaúcha, tá? Então, mas assim, é uma ideia de fazer uma conversa bem horizontal mesmo, né, de trazer essas informações para vocês, aprender um pouco também com o que vocês utilizam na escola e fazer essa troca. Então, assim, a ideia, né, é que a gente possa ressignificar esses festejos, e esse ressignificar vem mais com o sentido mesmo de um convite à reflexão, né, porque, lógico, não é um assunto, talvez muitas das coisas que eu vou comentar aqui, não cabe trabalhar com os pequenos, né, na educação infantil, pela temática, enfim, não é um momento de trabalhar com eles sobre isso e com elas, mas trazer esse olhar para vocês, professoras, né, e professores, para que possa, com esse olhar já um pouquinho ressignificado a partir desses dados históricos, poder repensar, então, ou ver se tem como trabalhar esse conteúdo, trabalhar esses conceitos, enfim, de uma maneira, lógico, adaptada à idade, né, já a partir dos bem pequenininhos lá dos pitoquinhos. A ideia é que, né, começar com essa imagem bem histórica, né, para mostrar que essa é a imagem dos gaúchos, né, originais, assim, né, lá do passado, bem anterior ainda à Guerra dos Farrapos. E aí repensar um pouquinho se isso tudo que está aparecendo na tela aqui agora, se isso é o que representa a figura do gaúcho, tá? Tem essa ligação com o hábito do churrasco, com a questão do chimarrão ou do mate, as vestes típicas ali, né, que aparecem, a ideia do apego à figura do gaúcho montado no seu cavalo, a questão do pampa, né, porque é essa vegetação que a gente vê aí, e as danças, né, além das vestimentas, também as danças que representam esse tradicionalismo gaúcho. Mas aí o que eu quero trazer de reflexão com vocês é essa ideia de se isso é o que de fato representa esse gaúcho, se sempre foi assim, ou se isso foi uma construção histórica, e como isso foi sendo trabalhado até chegar à atualidade. Então, para começar,
eu queria comentar um pouquinho sobre e lembrar que, né, além dessas considerações, eu vou trazer algumas sugestões de trabalho, tá? Porque eu me lembro que quando eu ouvia as pessoas comentando assim, a gente tem que repensar alguma forma de trabalhar e tal, e eu ficava com muita raiva, porque a pessoa dizia, a gente tem que repensar, a gente tem que repensar, a gente tem que repensar, e a pessoa não dava sugestão nenhuma. Então eu lembro que isso sempre me incomodou, assim, porque eu ficava, nossa, tá, mas aí tem que repensar, mas eu depois tenho que me virar sozinho para achar soluções, né? Então eu vou trazer algumas sugestões exatamente pensando nisso, tá? Para evitar essa frustração que eu costumava ter. Perfeito, isso aí. Então, assim, começando pela diferenciação do que é o gaúcho e o que é o gaúcho. Na verdade, né, a palavra gaúcho, que nós usamos, então, como o adjetivo gentílico de quem nasce no Rio Grande do Sul, que na verdade não é oficial, né? Se a gente for olhar lá no site do IBGE, lá, na verdade nós somos sul-rio-grandenses, né? O gaúcho é um termo que se popularizou como sendo aquele que nasce no Rio Grande do Sul. Mas o termo gaúcho, né, ele vem do gaúcho, que é uma palavra de origem espanhola, né? Porque a gente tem que lembrar, e aí acho que talvez vocês vão lembrar de um tratado, que é o Tratado de Tordesilhas, né, que ocorreu lá antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil, e também por esse tratado tinha aquela divisão de terras entre Portugal e Espanha. E nessa divisão, o território que hoje é Rio Grande do Sul, ele era território dos espanhóis, ele não era território dos portugueses. Então, na verdade, quando o Brasil vira Brasil, né, deixa de ser o Pindorama, que era o nome dado pelos indígenas, e vira o Brasil, o nome dado pelos portugueses, a gente passa a ressignificar essa questão dos territórios, né, e por esses territórios, então, nós éramos dos espanhóis. Então, nós não éramos Brasil, né, nós éramos território dos espanhóis. E isso faz com que a figura desse gaúcho, na verdade, ela seja a figura de um indivíduo que vivia num espaço de fronteira entre o que hoje é Rio Grande do Sul, o que hoje é Uruguai e o que hoje é a Argentina. Então é uma tríplice fronteira ali, né? E a gente sempre tem que lembrar que fronteiras são espaços dinâmicos. Quem já visitou a fronteira, quem já viveu, né, em áreas de fronteira, sabe que a convivência de um lado e de outro da fronteira, ela é muito próxima, né? Enfim, as pessoas interagem muito nesse espaço de fronteira. E se a gente for pensar, então, que todo esse território, na época não tinha essas fronteiras, né? Na época era tudo território da Espanha, tudo fazia parte do vice-reino do Rio da Prata, né? Tudo isso, então, era um único território. E aí havia essa figura do gaúcho, tá? O Pampa, também a gente tem que lembrar que o Pampa não é só gaúcho, então o Pampa, ele também é argentino, o Pampa também é uruguaio, e a gente tem que lembrar que nossa vegetação também não é só Pampa, então a gente associa muito, né, a figura do gaúcho dos Pampas. Ok, mas a gente, né, que vive em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, a gente não está no Pampa, né, a gente está numa outra vegetação, então a gente não entraria nesse critério de gaúcho, aí que entra toda a problemática de construção, então, dessa figura de gaúcho atual. O original, então, né, o termo, o gaúcho, ele era chamado de gaúcho malo, lá do Platino, do Rio da Prata, que era sinônimo de bandoleiro, ou seja, aquele que vivia em bandos, né, ele era vagamundo, ou seja, aquele que está sempre vagando, né, pelo mundo, aquele que está sempre vivendo sem destino, e ele era, na verdade, muito mal visto, ele era uma figura que não era bem aceita pelos caudilhos, né, por aqueles que eram os líderes da elite rural no Uruguai e na Argentina. Então, na verdade, o gaúcho, ele tinha uma visão bem pejorativa em relação a ele, né, ele era aquele que era visto como que quando tinha gado solto, ele roubava esse gado, era aquele que andava em bandos, às vezes, para fazer coisas que não eram de acordo com a lei. Então, tanto que o termo, né, malo, vem dessa ideia de que ele era uma figura com uma visão bem negativa. Já o gaúcho histórico, né, daí eu cito ali um trecho do Juscelito Zala, que ele é um professor do Colégio de Aplicação da URGS, e ele fez mestrado e doutorado nessa área de entender essa construção da figura do gaúcho. E aí ele tem um trecho onde ele diz assim, o gaúcho histórico, então, sujeito marginal, mestiço, produto da história de incerteza política e da exploração do gado selvagem que se espalhara pelos campos sulinos. Então, originalmente, o gaúcho, daí já com o acento ali no U, né, que já seria a figura do gaúcho do lado agora brasileiro. Ele seria, então, essa figura que, na verdade, era um sujeito que vivia à margem da sociedade, ele não era branco,
né? Então ele era um gaúcho mestiço, ele era mistura com povos indígenas, com povos africanos, e ele era produto dessa incerteza política que vivia o sul do Brasil na época, né? Um território que ficava longe do centro, longe da capital, e que não fazia parte, então, de um cuidado maior por parte, tanto na época da colônia, quanto na época do Brasil Império. Sobre, especificamente, né, que a Anne pediu para comentar um pouquinho mais sobre a questão da Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, e daí então eu já começo com essa dúvida, que talvez para muitos pareça a ideia de sinônimo, né, que a Guerra dos Farrapos e a Revolução Farroupilha é a mesma coisa, mas assim, por questão de conceitos históricos, a Guerra dos Farrapos não foi uma revolução. Por quê? O conceito de revolução exige que, primeiro, que haja uma grande mudança e que essa grande mudança ocorra na base da sociedade, né? E aí a gente pode pegar alguns exemplos, por exemplo, Revolução Industrial, né? A gente tinha lá uma produção que era feita toda manualmente e a produção deixa de ser manual e passa a ser nas fábricas. Isso é uma revolução, porque a gente mudou a base da produção, né, que era manual, para uma base de produção fabril. Então, nesse caso, é uma revolução. Revolução Francesa era uma revolução, é também uma revolução, porque antes estava no poder a monarquia, a nobreza, o rei é tirado do poder e assume a burguesia. Então, nesse caso, há uma troca de base no poder. Então, é uma revolução. Por que a Guerra dos Farrapos não é uma revolução? Porque antes da guerra, quem estava no poder no sul do Brasil eram os estancieiros, acaba a guerra, quem está no poder no sul do Brasil continuam os estancieiros. Então, na verdade, não foi uma revolução, porque não houve uma mudança na base do poder. Então, usar o termo Revolução Farroupilha, historicamente, né, se a gente for pegar os detalhes do conceito, né, ele não é historicamente correto, tá? Então, o correto mesmo é tratar como Guerra dos Farrapos, ou usar outros termos, né, como Revolta Farroupilha, Guerra Farroupilha, né? O termo revolução é que não, nesse caso não cabe historicamente. Daí só para fazer aqui um checklist que eu faço sempre com os meus alunos, bem rapidinho, assim, para quem não lembra sobre essa guerra, né? Enfim, só para dizer ali o quando, onde, quem, por quê, que é o que se faz quando eu vou trabalhar com meus alunos lá as guerras, ou enfim, algum acontecimento histórico. Só para lembrar, então, essa guerra foi entre 1835 e 1845, período em que o Brasil era um império, tá? Onde ocorreu? No Rio Grande do Sul e Santa Catarina, porque a gente não pode esquecer que essa guerra, ela avança, né, para o território de Santa Catarina. Quem participou? Os estancieiros do Sul contra o Império, contra o poder lá que estava centrado no Rio de Janeiro. O porquê da guerra? Bom, os fazendeiros gaúchos, eles pagavam 20% de impostos sobre os seus produtos no mercado interno. E aí aqui vale lembrar, porque às vezes a gente fala só de... os produtos a gente lembra do charque, né, da carne seca. Mas não era só o charque que era comercializado, né, pelos fazendeiros gaúchos. Na verdade, eles também negociavam o couro do animal, o sebo, a graxa. Então era tudo, na verdade, que estava envolvido com a criação desse gado, tá? Qual é a diferença? Eles pagavam 20% de impostos sobre esses produtos e os uruguaios e argentinos, eles pagavam menos, eles pagavam 15%. Então, a revolta toda começa por isso, né? Porque, por exemplo, quando eles iam negociar lá na região mais do centro do Brasil, nas Minas Gerais, por exemplo, eles não tinham como concorrer com o charque, o sebo, a graxa que vinha do Uruguai e da Argentina, porque daí o preço sempre era menor. Então, isso é que vai levar a essa revolta, né, ao início da revolta dos fazendeiros gaúchos. Logo que a guerra começa, o Rio Grande do Sul se separa do Brasil, né, em 1836, então um ano depois já há essa separação, com a ideia de que já que o Império não atende às nossas necessidades, vamos criar o nosso próprio território. E aí eles criam, né, proclamam a República Rio-Grandense. Então, de 1836 até o final da guerra, o Rio Grande do Sul se separa do restante do Brasil. E pouco depois, né, daí com o avanço dessa guerra também para o território de Santa Catarina, é proclamado lá também uma república, que vai ser a República Juliana, em 1839, tá? Lembrando, então, que
o Brasil era um império, né, governado nessa época pelos regentes, porque o Dom Pedro II ainda não estava em condições de assumir o trono, né? O pai dele, Dom Pedro I, tinha ido embora para Portugal, tinha deixado ele aqui, só que ele tinha só 5 anos de idade, não podia assumir o trono ainda, então o Brasil ficou sendo governado 9 anos por regentes, né? É nesse período que começa a Guerra dos Farrapos, que era um período em que o Império estava meio fragilizado, nesse sentido de governo mais forte, né? E aí eles criam repúblicas, ou seja, um território separado que não tem mais ligação com aquele império, que é independente, que vai ter um presidente daquela república, né? Daquele território, que seria, no caso aqui, o Rio Grande do Sul. E aí, no caso aqui, seria o Bento Gonçalves. É importante comentarmos, tá, algo que muitas vezes passa batido quando a gente fala em Guerra dos Farrapos, que é a questão da escravidão no Rio Grande do Sul, porque se criou, né, com o passar do tempo, um mito da democracia racial gaúcha. Se fala muito de que não havia escravos em tanta quantidade assim no Rio Grande do Sul, que a maioria dos escravos era lá nas zonas da plantação de cana-de-açúcar ou lá na exploração do ouro, mas que aqui no sul do Brasil não tinha uma grande quantidade de escravizados. E, na verdade, eu trago aqui uma tabela, né, que foi publicada em 1868, se referindo aos dados de 1859, então já é depois da guerra, tá? Mas mostrando aqui qual era a quantidade de escravizados na população de várias cidades do Rio Grande do Sul. Então, em Porto Alegre, de 29 mil, aliás, havia 38 mil habitantes na época em Porto Alegre, desses 38 mil, 8 mil eram escravizados. Percebam ali ó, que Jaguarão e Pelotas são as duas cidades ali que mais têm um percentual de escravos na sua população, né? Jaguarão tinha 28% da população da cidade que era escravizada, Pelotas 27%. E aí isso está associado à questão das charqueadas, né? Eram regiões onde era produzido esse charque. Então, nesse caso, né, havia uma grande quantidade de escravizados porque eles trabalhavam nessas regiões das charqueadas. E também a gente tem que lembrar que no caso de Jaguarão, que também é uma região de fronteira, né, onde daí também aumentava a produção de charque nesse caso, porque daí, né, podia comercializar agora, já passou a guerra, né, podia comercializar com outros territórios fora do Brasil também, tá? Mas, na verdade, eu trago essa tabela para vocês perceberem que sim, né, havia escravidão no Rio Grande do Sul, não eram as que a gente tinha aqui, tá? Eles eram uma quantidade significativa da população, né? Se for pegar Jaguarão e Pelotas, praticamente 3 em cada 10 pessoas era escravizado. E a gente tem que lembrar outra coisa, né? 1859 já está no finzinho do período da escravidão. Então, na verdade, além dos escravizados, provavelmente nessas cidades havia muito mais ainda população negra, além dos escravizados, a população negra livre, né? Que já tinha conseguido sua carta de alforria, que já tinha se libertado, ou que tinha fugido, enfim, né, em diferentes situações que daqui a pouco comento um pouquinho mais. Mas só para desmistificar, né, essa ideia de que não havia escravidão no Rio Grande do Sul, que os escravizados foram em pequena quantidade, ou aquela ideia de que aqui no Sul se tratava bem dos escravizados. Isso, na verdade, é muito relativo, né, isso depende do dono dos escravizados, né, de quem era o proprietário, porque o tratamento dado aos escravizados variava de acordo com isso, né? Em qualquer região, tanto nas minas de exploração de ouro, na cana-de-açúcar ou nas charqueadas, o proprietário podia tratar muito mal seus escravizados ou podia dar um tratamento um pouquinho melhor. Então, isso, na verdade, é muito relativo para a gente dizer que no Sul, como um todo, né, havia um tratamento melhor a esses escravizados. E um episódio, que aí depois a Karine vai comentar uma proposta que ela fez, aliás, uma proposta não, um trabalho que ela fez, né, e vai apresentar para vocês como uma proposta, de repente, de pensar essa atividade também em Canoas, que trata sobre a questão do massacre de porongos. Por isso que eu comentei um pouquinho antes sobre a escravidão, tá, para a gente entender o que foi esse massacre. Talvez, quando a maioria de vocês, porque eu me incluo nessa maioria, quando a gente estudou lá no ensino fundamental e no ensino médio a Guerra dos Farrapos, a gente não ouviu falar sobre esse episódio. E por que a gente não ouviu falar sobre esse episódio? Porque
Na verdade, esse episódio começa... Até dá pra gente fazer um breve levantamento aqui, de repente o pessoal escrever no chat se já ouviu falar ou não, né? Se Sim, ouviu pode ser. Ouviu falar na sua época de escolarização, né, sobre o massacre de Porongos, aí pode responder ali no chat, pessoal, se sim ou não. Tá. Aí quando eu terminar de falar do massacre, tu me diz qual foi o levantamento aí que eu não tô vendo. Perfeito. Tá? Então tá. Então, assim... E por que, na verdade, esse episódio ficou muito invisibilizado durante muito tempo? Primeiro, tá? Esse documento, como vocês podem ver logo no início aqui, ó, essa aqui é a transcrição do documento, tá? Tá escrito ali que ele é um documento reservadíssimo. Para liberação de documentos públicos, né, documentos, no caso, que são documentos do governo, mas que, né, mais cedo ou mais tarde devem se tornar públicos, há um tempo, né, para a liberação desses documentos. Então, tem alguns documentos que estão sendo feitos agora, nesse momento, pelo governo estadual, pelo governo federal, que vão ser carimbados com um selo de reservado, de reservadíssimo, enfim, coisas que se julga que envolvem questão de segurança nacional, ou envolve, enfim, né, teoricamente a gente está numa democracia, não deveria envolver outras coisas que não fossem esses interesses mais extremos, né? Mas na época do Império, esse documento foi carimbado como reservadíssimo. Então, assim, ele só vem a público, ele só deixa de ser reservadíssimo lá na Primeira República no Brasil, na República Velha. Então, na verdade, quase 100 anos depois é que esse documento, um pouquinho menos, uns 70, 80 anos depois, é que esse documento vai virar público, tá? E aí, inicialmente, quando esse documento é analisado pelos primeiros historiadores, ele vai ser refutado, ele vai ser dito, não, esse documento não corresponde à realidade, porque sempre, né, aqueles que foram, os que estão envolvidos aqui, quando eu falava, vocês vão perceber quem são esses envolvidos, eram pessoas que eram vistas como heróis do Brasil, ou heróis no sul do Brasil. Então, esse documento de início não foi muito considerado. Com o passar do tempo, né, com a maior valorização da documentação histórica, esse documento começou a virar público. Só que daí, claro, começa primeiro em trabalhos acadêmicos, né, no âmbito das universidades, até isso chegar aos livros didáticos, por exemplo, né, onde vai se ter um maior acesso a essas informações, a gente sabe que às vezes pode demorar décadas, né? Então, na verdade, a gente não... Eu imagino que muitos de vocês não tenham tomado conhecimento sobre esse fato quando estudaram, porque é um fato que se tornou mais público, se tornou mais conhecido há pouco tempo, tá? Eu vou ler os trechinhos aqui para a gente entender o que foi esse massacre. Bom, diz assim: Excelentíssimo Senhor, regule Vossa Senhoria suas marchas, de maneira que, no dia 14, às 2 horas da madrugada, possa atacar a força ao mando de Canabarro, que estará nesse dia no Cerro de Porongos. Canabarro, nesse caso aqui, é o Davi Canabarro, tá? Um dos estancieiros gaúchos, que foi um dos líderes da Guerra dos Farrapos. Não se descuide de mandar bombear o lugar do acampamento de dia, devendo ficar bem certo de que ele há de passar a noite nesse mesmo acampamento. Suas marchas devem ser o mais ocultas que possível seja, inclinando-se sempre sobre a sua direita, pois posso afiançar-lhe que Canabarro e Lucas ajustaram ter as suas observações sobre o lado oposto. No conflito, poupe o sangue brasileiro quanto puder, particularmente da gente branca da província ou índios, pois bem sabe que essa pobre gente ainda nos pode ser útil no futuro. Só para entender aqui o contexto, tá? Esse é um documento redigido, então, pela sede do Império, tá? Lá no Rio de Janeiro, comentando sobre uma possibilidade de ataque aos farrapos, sendo que o Canabarro, que era um dos líderes, então, da revolta dos farrapos, estava sabendo desse ataque, então ele estava ciente de que haveria o ataque. Havia uma combinação entre o Canabarro e o Império sobre esse ataque. E aí ele diz assim, na sequência: a relação junta é das pessoas a quem deve dar escápula se por casualidade caírem prisioneiras. Não receia da infantaria, aliás, não receie da infantaria inimiga, pois ela há de receber ordem de um ministro e do seu general em chefe para entregar o cartuchame sob pretexto de desconfiança dela. Se Canabarro ou Lucas, que são os únicos que sabem de tudo, forem prisioneiros, deve dar-lhes escápula de maneira que ninguém possa nem levemente desconfiar
nem mesmo os outros, que eles pedem que não sejam presos, pois Vossa Senhoria bem sabe, bem deve conhecer a gravidade deste secreto negócio que nos levará em poucos dias ao fim da revolta. Bom, esse documento é de 1844, um ano antes da revolta acabar. Esse documento, que não aparece o finalzinho dele aqui, porque isso aqui é só uma parte, ele é assinado pelo Duque de Caxias, que é reconhecido como patrono do Exército Brasileiro, né, um dos nomeados lá como herói nacional. E então o Duque de Caxias negocia diretamente com o Davi Canabarro esse massacre da população escravizada na Guerra dos Farrapos, porque né, ali o trecho que ele diz que deve poupar a população branca, mas, enfim, né, tá deixando subentendido que se não for branco nem indígena, pode fazer parte do massacre. E ele comenta ali aquele trecho, né, onde ele diz aqui, né, não receio de infantaria inimiga, pois ela há de receber ordem de um ministro, de seu general em chefe, para entregar o cartuchame sob o pretexto de desconfiança dela. Então, na verdade, os lanceiros negros, né, que eram esses escravizados que quase sempre, né, estavam nas batalhas, na frente da batalha, né, para poder ser os primeiros a atacarem e muitas vezes os primeiros a sofrerem o ataque, né, é aquela ideia de que já que é escravizado ele vai na frente, se ele morrer é escravizado, acaba sendo utilizado então essa tática de que seria retirada as armas deles. Então, na verdade, quando há o ataque, por isso acaba sendo um massacre, quando há o ataque, eles estão desarmados, e aí ocorre de fato a morte de praticamente todos os escravizados que estavam participando naquele momento, nessa guerra. Por que isso? Talvez vocês estejam se perguntando, né? Tá, mas por que decidiram fazer isso contra esses escravizados? Bom, a promessa, né, de participação dos escravizados na guerra foi exatamente de que, se eles lutassem na guerra ao lado dos estancieiros, porque não era uma guerra popular, era uma guerra de interesses da elite estancieira na época, se eles participassem, ao final da guerra eles ganhariam a sua liberdade. Só que isso seria algo bastante problemático, porque nesse contexto, né, a gente tem que pensar que aqui a escravidão já estava passando por um processo que em algumas décadas chegaria ao seu fim aqui no Brasil. Libertar escravos porque lutaram na guerra abriria precedente para vários escravizados tentarem também conseguir a sua liberdade. Então eu posso fazer algum outro tipo de trabalho e conseguir minha liberdade também, ou quando houver uma outra guerra eu quero me alistar porque eu posso também ganhar minha liberdade, e aí isso tudo feriria, né, a questão da manutenção da escravidão dentro desse território. Então, esse massacre ocorre principalmente, né, por essa ideia de não precisar cumprir com a promessa, tá, e não abrir precedente, então, para que a escravidão passe a ser questionada no território do sul do Brasil. Aí aqui na sequência, como é que ficou o placar aí, Anne, sobre quem já conhecia ou não? Foi unânime, ninguém conhece, né, ou não lembra, mas assim, grande maioria não, na escola, e algumas depois, então, assim, em outro momento, na faculdade, ou em outro momento, aí souberam. Sim, esse episódio ficou muito popularizado na década, acho que foi agora na década de 2010, com o livro do Juremir Machado da Silva, né, acho que é a história da infâmia, se não me engano, História Regional da Infâmia, onde ele trata bastante sobre esse episódio, né. O Juremir é um jornalista do Correio do Povo, né, então, por ser conhecido, assim, o livro ganhou bastante destaque, né, então talvez esse assunto acabou vindo, de certa forma, para as grandes mídias a partir desse livro. Aqui eu trago um trecho de um artigo que saiu na revista de História da Biblioteca Nacional, onde comenta também sobre essa questão da escravidão e a Guerra dos Farrapos, onde diz assim: para regimentar soldados, os farroupilhas incorporaram escravos às suas fileiras, prometendo em troca a liberdade após o fim do conflito. De olho na alforria, alguns negros fugiram das propriedades onde eram mantidos escravos para aderir à luta. Mais um problema, então, para a questão da escravidão, né? Porque, sabendo que poderiam ganhar liberdade, muitos fugiram em troca de lutar na guerra e conseguir essa liberdade. Outros foram cedidos por senhores de terra que apoiavam a Revolução. Apesar das promessas, em nenhum momento a República Rio-Grandense libertou seus escravos. A questão da abolição era controversa entre seus líderes, né? Na verdade, eles não tinham uma definição, alguns achavam que tinha que acabar com a escravidão, outros não. Ao mesmo tempo em que o governo rebelde
prometia liberdade aos escravos engajados e condenava a continuidade do tráfico de escravos, o seu jornal oficial, O Povo, estampava anúncios de fuga de cativos. Ou seja, falamos que temos que acabar com a escravidão, mas estampa lá no jornal anúncio de fuga de escravizados para que eles possam ser capturados pelos capitães do mato, enfim, e serem devolvidos aos seus proprietários. Anos após o fim do conflito, vários líderes farroupilhas ainda tinham escravos, como Bento Gonçalves, que morreu deixando 53 cativos para seus herdeiros. Tá? Então, para a gente entender um pouquinho sobre como esse lado da escravidão, né, ele foi historicamente ocultado, né, a questão, na verdade, né, não que a história ocultou, mas nos grandes meios de comunicação e na própria constituição do tradicionalismo gaúcho, né, isso ficou um pouco escondido, né, deixaram um pouco de lado. Hoje a gente já conhece CTGs, que é o CTG Lanceiros Negros, CTGs Porongos, mas assim, durante muito tempo isso ficou invisibilizado. Então, assim, como ressignificar, né, toda essa questão da guerra, como, de alguma forma, na hora de levar esse conteúdo lá, levar esses fatos, lógico que tudo isso que eu falei até agora serve para professores e professoras, né, não serve para tratar diretamente lá com os alunos diretamente, a não ser que já tenha pensado numa proposta pedagógica como que a Karine vai trabalhar com vocês. Mas, assim, o que mais que a gente pode pensar a respeito disso, né? Uma das considerações é essa de evitar o termo revolução, até porque daí traz a ideia de que houve uma mudança, que na prática não houve, e também porque a ideia de uma revolução pode soar como algo positivo. Então, e a gente tem que pensar que, né, a guerra positiva, há como positivo, né, trazer uma positividade para uma guerra, né, isso é meio complexo. Então, assim, dá para usar outros termos, né, como guerra dos farrapos, guerra farroupilha, revolta farroupilha. A Ana tinha me perguntado sobre a origem desse termo, né, farroupilha, e na verdade, assim, o farroupilha, ele não é gaúcho, né, o farroupilha, ele é um termo que veio lá do centro do Império, lá do Rio de Janeiro, porque na divisão dos grupos, durante o Império, tinha os conservadores e os liberais, né, aqueles que queriam a manutenção da sociedade como já era, aqueles que queriam pequenas mudanças. Dentro desse grupo dos liberais, tinha um grupo que eram chamados exaltados, aqueles que queriam mudanças mais significativas. Esse grupo era chamado de farroupilha. Então, na verdade, a apropriação do termo farroupilha no Sul e pela guerra, né, na verdade está ligado a um grupo político que já existia lá no centro do Império, lá no Rio de Janeiro. Outra possibilidade, então, de ressignificar essa guerra é focar na paz em vez de focar na guerra, né? Então, por exemplo, falar do final da guerra, da questão da paz de Ponte Verde, lá onde é assinado o fim da guerra, né? Onde daí vai se tratar a questão da volta do Rio Grande do Sul ao Império. Então, mudar o foco, né, da forma de abordar, né? Também algo interessante de ser trabalhado é o lema da bandeira, porque isso é algo que pode ser tranquilamente trabalhado já com os pequenininhos, né, que é trabalhar o que é liberdade, o que é igualdade, o que é humanidade, né, tratar, logicamente, né, de acordo com a possibilidade de diálogo com os pequenininhos, né, mas como eu tenho 6 anos, eu sei que dá para tratar esses assuntos de diferentes maneiras, né, porque né, nas conversas que tenho com ela, a gente pode perguntar, tá, e o que é ser livre? Né, quantas coisas a gente pode levar de reflexões a partir disso, com os pequenininhos também, sobre igualdade, o que é ser igual, o que é ser diferente, enfim, né, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras, né, e eu sei que vocês têm capacidade suficiente, assim, de pensar várias formas de trabalhar isso, né, só com essas 3 palavrinhas, né, quanta coisa a gente pode pensar a respeito nesse sentido. Guilherme, só para termos de tempo, já foi 20 minutos, tá? Daí a gente tem mais uns 25, na verdade. Tá. Tá, então tá. Outra possibilidade é de usar a figura da Anita Garibaldi, né, para trazer um pouquinho dessa ideia de que guerra não é só coisa de homem, né, embora a grande maioria dos que participaram da Guerra dos Farrapos fosse homens, né, também teve participação de algumas mulheres. A gente também, né, que a gente pode trazer essa questão de gênero, né, de pensar que aquela ideia de mulher sexo frágil, né, trabalhar de alguma forma com as crianças, que essa mulher também pode participar da guerra, ela também podia ser protagonista da sua história, né? Mas voltemos então para finalizar aqui a questão da construção dessa figura do gaúcho, né? Como é que o gaúcho histórico, né? Aquele gaúcho, o peão, né? Aquele gaúcho que
morava na estância, que muitas vezes era um errante, né, aquele que não tinha um destino fixo, como é que ele vira isso que virou o tradicionalismo gaúcho, né? O gaúcho limpinho, né, arrumadinho, ajeitadinho, com toda uma vestimenta, né, uma indumentária própria, com hábitos próprios, enfim, que acabou se popularizando. Para começar, eu queria que vocês observassem essas duas estátuas, porque elas são muito representativas, tá? A primeira, todo mundo com certeza já viu, que todo mundo que já passou por Porto Alegre deve ter visto, se passou aí pela Avenida João Pessoa, porque ela está bem destacada, né? É a estátua do Bento Gonçalves. Ela está na frente do Colégio Júlio de Castilhos, né? O Julinho, e é muito simbólica até a localização dela, né? Os nomes, porque ele está na Avenida João Pessoa, que foi o candidato a vice-presidente do Getúlio Vargas, que também é gaúcho, e está na frente do Colégio Júlio de Castilhos, que foi um dos presidentes do Rio Grande do Sul. Então é simbólico também pensar na localização, né, da estátua. É uma estátua super alta, né, então é uma ideia de que a estátua sempre te olha, né, de cima, então tu está sempre menor que ela, né, tu está sendo visto pela estátua. Então, assim, a estátua é superior a ti, a figura que está ali representada é superior, enquanto aqui do outro lado, a gente tem a figura do Gaúcho, porque essa aqui foi uma doação do Uruguai. O Uruguai doou essa estátua para Porto Alegre, e essa estátua, ela está na Redenção, no Parque da Redenção, ali no centro de Porto Alegre, numa área que não é tão visível assim, né? Ele está, na verdade, um pouquinho escondido, né? Então, a própria localização dessas estátuas, ela já nos leva a refletir o quanto se quis enfim, popularizar uma figura de gaúcho em detrimento de outra. Ou seja, gaúcho é o Bento Gonçalves, não o gaúcho, aquele que era o errante, o vagamundo, né? Aquele que vivia vagando pelo mundo, o bandoleiro. Não, esse não é o gaúcho, não é o gaúcho que nós queremos que seja representado, é o gaúcho no Bento Gonçalves, né? Aquela figura do estancieiro, que luta pelos seus interesses e que está lutando pelo Rio Grande do Sul. Então, na verdade, aqui se cria, né, uma figura de gaúcho diferente da figura histórica do gaúcho. Um breve histórico bem rapidinho aqui, após a Guerra dos Farrapos, então tem essa construção de mudar, né, o perfil desse gaúcho. O nosso gaúcho, então, ele não é que nem o gaúcho malo lá do Rio da Prata, né, ele é ordeiro e trabalhador, então se muda, né, o perfil. Temos que lembrar que em 1930 também o Getúlio Vargas, que é gaúcho, ele vai concorrer às eleições num período em que, durante 41 anos, o Brasil foi governado pelos interesses que vinham de Minas Gerais e São Paulo. E o Getúlio se apresentou como uma nova opção. Era um gaúcho fora do centro do país, fora do centro econômico do país, se apresentando como uma novidade para mudar aquela política que existia antes. E como vice, ele vai ter o João Pessoa, que era um nordestino. Então, tipo, é um novo Brasil. Não é mais aquele Brasil só de Rio de Janeiro, aliás, só de São Paulo e Minas Gerais, só do Sudeste. É um Brasil que vem do Sul e é um Brasil que vem do Nordeste também. Então, o Getúlio vai usar muito essa figura e ele reforça muito, então, essa figura do que é o gaúcho. Né? Então, ele vai personalizar essa ideia de que começa logo depois da Guerra dos Farrapos, de mostrar um estereótipo de gaúcho, porque uma coisa interessante é que os generais do exército farroupilha, eles não gostavam de ser chamados de gaúchos. Quando eles estavam na guerra lá lutando e chamavam eles de gaúchos, eles consideravam isso uma ofensa, né? Então é toda uma desconstrução que se faz dessa imagem de gaúcho que existia antes para um novo gaúcho que o Getúlio Vargas vai levar para todo o Brasil. E aí ele fala também, né, de não falhar teu destino heróico, né? O gaúcho é heróico. 5 anos depois, o Flores da Cunha, que era, no caso, o governador aqui do Rio Grande do Sul, que na época era chamado de presidente, né, ele vai fazer a comemoração do centenário da guerra, 1935. E aí aqui tem a capa do jornal, né, que dizia, né, os festejos comemorativos do centenário da epopeia farroupilha, né, algo grandioso e tal, para mostrar a valorização do Rio Grande do Sul. É aqui que começam, por exemplo, os festejos lá no Parque Farroupilha, né, ali perto do gasômetro. É ali, então, que começa esse tradicionalismo ganhar maior força. Eu vou passando rapidinho aqui para não extrapolar muito o tempo, tá? O Getúlio Vargas, aquele mesmo lá que em 1930, ele
usa a figura do gaúcho, em 37 ele dá início ao Estado Novo, né? O Estado Novo que foi a ditadura do Vargas, né? O período em que ele vai governar de uma maneira ditatorial. E aí, nesse momento, em 37, o Vargas pensa na construção de um único, né, de um Brasil único, um Brasil homogêneo, né? O Brasil acima de todos os estados. Então, assim, não pode mais haver essa preocupação com valorizações estaduais. E aí ele queima as bandeiras de todos os estados, inclusive do Rio Grande do Sul, que ele tanto valorizou na época da sua eleição. E aí isso, de certa forma, para a população do sul do Brasil, vai dar um reforço, na verdade, da sua desse apego ao regional, né? Poxa, o Vargas não deu valor à nossa bandeira, mas a gente se reconhece como esse gaúcho que ele levou lá em 1930 à presidência, né? Então isso vai mexendo também com o imaginário de parte da população do Rio Grande do Sul. E aí, quando acaba então esse período do Estado Novo, da ditadura do Vargas, e não tem mais essa fiscalização em cima da questão de usar a bandeira dos estados, passa a ser liberado, o movimento tradicionalista gaúcho surge, né? Daí capitaneado pelo Paixão Cortes, né? Ficou conhecido como Laçador, lá, né, a imagem do Laçador, e o Barbosa Lessa. Aqui é a imagem deles lá em 1947, com a primeira chama crioula, né, que foi usada no dia em que os restos mortais do Davi Canabarro foram trazidos para o sul do Brasil, e eles fizeram toda uma cerimônia, e ali começa daí esse fortalecimento dessa figura do que é o gaúcho. Estou passando rapidinho porque eu não quero extrapolar o tempo, mas se ficar dúvidas, vocês podem fazer uma perguntinha ali depois também, tá? O que aqui de possibilidades, então, para vocês pensarem isso na educação infantil, o que mais que pode ser trabalhado em cima disso? É importante celebrar a diversidade da cultura gaúcha, porque, historicamente, né, com o passar do tempo, se branqueou essa figura do gaúcho, né, que era um mestiço e que virou apenas base de tradição lusitana, na verdade, né, apenas de tradição portuguesa. Mas, na verdade, a gente tem diversas influências, né, na nossa cultura. Então, algo que no colégio das minhas filhas fizeram no passado e eu achei muito legal, foi que eles fizeram uma festa farroupilha onde não tinha só danças farroupilhas, tinha danças de diferentes pessoas e grupos que formaram a cultura gaúcha. Tinha roda de capoeira, tinha danças de festejos indígenas, enfim, tinha uma construção muito rica, né, que mostrava toda essa diversidade da nossa cultura. Mostra aqui a influência da cultura portuguesa, né, os doces famosos do Sul, o fandango, que é uma dança típica hoje do Sul, ela vem de Portugal. Tem a influência espanhola, as vestimentas da prenda, né, que vai virar então a prenda de CTG, né, porque a gente sempre foi pensar a prenda lá né, aliás, nem usava esse termo prenda, né, mas lá elas não andavam com esse vestidinho tão limpinho, arrumadinho, né, porque elas tinham uma vida no campo, né, era uma vida bastante diferente. A milonga, ela também tem uma influência, ela vem da Espanha, né, e aí, claro, ela é adaptada, né, para os festejos aqui no Sul. Temos também as influências alemã e italiana, embora elas cheguem depois, né, elas vão chegar lá um pouquinho antes da guerra, dos farrapos, então a influência naquele momento era muito pequena, né, mas hoje eles fazem parte também da nossa cultura gaúcha. É muito importante falar sobre a questão da influência indígena, porque, por exemplo, uma das tradições, que se diz tradição do gaúcho, é o hábito de tomar o chimarrão ou o mate, né, na cuia. E, na verdade, a cuia, o chimarrão, o mate, eles vêm da tradição indígena, né, isso é algo que nós pegamos dos indígenas e trouxemos para a cultura gaúcha. As palavras que também se popularizaram no nosso linguajar, né, o tchê, na verdade, ele vem do xê indígena. A palavra guri é uma palavra indígena, a palavra piá é uma palavra indígena. Então, vejo que várias coisas que formam a nossa cultura hoje, cultura gaúcha, são, na verdade, cultura indígena. E tem também a questão da influência africana, que essa sim foi bastante invisibilizada com o passar do tempo, mas ela faz muito parte da nossa tradição também. Como, por exemplo, aí olha a hora de ficar mostrando comida, né? Mas, enfim, o pirão, a canjica, né? Eles são hábitos de alimentação africanos, que a gente consome até hoje. Várias palavras também vieram lá da África que a gente utiliza. Bugiganga, anta, bambu, capanga, caçula, dengue, mondongo, sanga, matungo, mango, macaco. São palavras que fazem parte do nosso dia a dia, algumas são vistas como bem gaúchas, né? E, na verdade, são palavras africanas, de origem africana. E a vaneira,
que é um termo muito popularizado nas danças gaúchas, ele tem várias influências do ritmo das músicas africanas. E é importante lembrar que a nossa história, até hoje, né, ela é muito marcada ainda pela presença de africanos lá do passado, desse histórico da escravidão, né? Então a gente tem diversos quilombos, quilombos urbanos, inclusive, né? Tem o quilombo em Canoas, né? O quilombo Chácara das Rosas, que foi o primeiro quilombo urbano reconhecido no Brasil. A gente tem aqui o quilombo da família Silva, em Porto Alegre, o quilombo do Areal da Baronesa, também em Porto Alegre. Tem o Largo da Forca, que fica ali na frente do gasômetro, aqui em Porto Alegre também, que relembra, né, ressignificou um espaço que era onde se enforcava escravizados que tinham cometido algum tipo de crime, embora esse crime fosse, né, muitas vezes dado a eles mesmos que não tivessem cometido, e isso foi ressignificado onde colocaram um tambor lá, né, símbolo dos batimentos do coração, da vida, né, da vivacidade desse povo africano. E para finalizar, então, uma possibilidade que eu não vou poder comentar muito pela questão do tempo, mas uma possibilidade é vocês trabalharem essa questão das lendas e dos símbolos gaúchos, né? Então, por exemplo, a lenda do chimarrão e da erva mate, ela pode ser usada para trabalhar a questão da união, da hospitalidade do Sul, e isso trabalhar uma cultura de hospitalidade também com essas crianças. A Marcela, que a gente muitas vezes chama de Marcela, né? É o termo que se popularizou, mas o correto é Marcela, ela é símbolo gaúcho, e também tem lá, né, toda uma simbologia, uma lenda por trás dela, que também pode ser trabalhada com os pequenos. Tem a lenda do quero-quero, né, que também traz uma ideia, a ideia do quero-quero e a conversa com a coruja lá, né, trata de amizade, e isso tudo pode ser trabalhado com os pequenos e puxar isso, ó, isso também pode ser representativo do sul do Brasil. Não ficar focando só na guerra, dá para focar, né, em outros aspectos. E tem a lenda do brinco de princesa, né, que ele, embora seja uma lenda às vezes um pouquinho triste, né, ela pode ser trabalhada para pensar um pouquinho a questão das perdas, né, então é interessante nesse sentido. E outra coisa a repensar é, se vai fazer festa e tudo mais, dá uma pensadinha, refletida na música que vai ser escolhida, porque a gente tem muitas músicas que trazem uma visão da mulher, do negro, às vezes como uma forma muito pejorativa, né, tratando a mulher como objeto, enfim, como esse trecho que se popularizou lá pelo grupo Tradição, né, que é, ajoelha e chora, quanto mais eu passo o laço, muito mais ela me adora. Dá para trabalhar isso com os pequenos, dá para trazer essa música e deixar ela assim como tão natural, né, ou a gente pode pensar um pouquinho sobre isso e não usar esse tipo de música, porque, né, na educação infantil ainda não dá para trabalhar isso de uma maneira crítica, né, imagino eu. Talvez vocês, com todo o conhecimento que vocês trabalhem nesse sentido, possam pensar em alguma outra forma de abordar esse assunto, mas, né, para mim isso é meio complicado. E até o próprio hino, né, que a gente canta, né, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Não, na verdade, o povo que não tem virtude é aquele que escraviza os outros, né, porque a lógica não pode ser invertida nesse sentido. Obrigado, então eu deixo aqui meu contato, caso alguém ainda tenha, queira tirar alguma dúvida, queira ter acesso aos materiais, enfim, e eu quero depois postar esse vídeo, né, com as nossas falas no YouTube, para que também outras pessoas possam ter acesso, que eu acho uma conversa tão legal, né, e aí se vocês quiserem acessar lá, é Guilherme Fraga, canal, e daí vocês também podem dar uma olhadinha de novo lá no material. Obrigado, então. Obrigada, Guilherme. Agora é a vez da Karine, então. Obrigada, viu, Guilherme? Acho que a gente deixa dúvidas bem no finalzinho da fala de vocês dois, pode ser? Uhum, então pode tá ser. bem. Ótimo, Guilherme. Foi uma aula enorme. Até já estava passando aqui uns prints dos slides para uns amigos olharem, e com certeza quando tiver a divulgação do vídeo é bem importante, muito importante, na verdade, né? É que essa construção, ela saia, né? Para expandir e que outras pessoas tenham acesso. Então, boa tarde para todas e todas. Eu sou a Karine Lemos, né? Já me apresentei lá no início, mas o pessoal pode estar chegando ou chegou depois. Eu sou professora formada em pedagogia, tenho magistério também. Formei em magistério em 2016, vim para Porto Alegre e entrei na URGS, né? Fiz a pedagogia e me formei em 2018. Por que eu acho importante contar um pouco essa história? Porque a minha relação com a educação infantil, principalmente, ela já vem desde lá da época do magistério, né? Não trabalhava em escola, mas durante a formação, mas depois
trabalhei, né, em educação infantil desde sempre, que é um lugar onde as professoras se concentram muito, né, nas suas primeiras atividades, e principalmente no setor privado, né, e aí depois para o setor do município, com o concurso público. E no ano de 2017, eu, né, já tinha feito o concurso há 2 anos, estava esperando, fui chamada aqui em Gravataí na educação infantil, e foi uma surpresa de alguma forma, porque de alguma maneira durante a universidade eu me afastei, né, do setor, digamos assim, do núcleo da educação infantil, né? Como eu fui mais para militância política, acabei indo para os movimentos sociais, e também para a EJA, né? Então, quando eu assumi o concurso, é uma questão de vida, uma questão de necessidade, né? De trabalho, de ir. A gente não pensa muito, né? E aí eu tive que retomar a minha relação com a educação infantil. E foi incrível. Incrível mesmo. E me possibilita hoje ter, inclusive, uma vivência de militância muito melhor, porque é quando a gente pensa na nossa vida, em projeto de vida, e não pensa que as crianças, elas são um projeto em formação e que nós que vamos apresentar esse mundo para elas, e que podemos influenciar positivamente para que elas façam, né, do nosso presente e do nosso futuro, né, melhor. Eu acho que é um grande encontro, assim. Então eu tive um encontro apaixonado e que já está virando amor com as crianças. E eu gosto de falar assim, porque quando nós na educação infantil muitas vezes somos vistas, né, como aquelas que estão ali para brincar, para cuidar, para entreter, né? E isso é parte do trabalho, porque nós estamos lidando com seres, né, que têm essa primeira, né, relação. Mas não é só isso, né? E quando eu entrei no maternal, numa EMEI, né, aqui da região, no bairro onde eu moro, em Gravataí, e logo depois, no outro ano, eu fui para uma EMF, né? E com um pré-1, e agora eu tenho um pré-2, né? De 5 a 6 anos, né? Como funciona aqui. E na EMF, né? Se tem muitos comentários de que, mas só brinca, mas é fácil, né? Isso só fica aí com as crianças, é só cuidar, né? Então eu comecei a pensar, né, muito na minha prática pedagógica, em como ela poderia, né, ser vista e ser também significada com as crianças, principalmente. E eu tenho uma relação também que eu acho muito importante com famílias, em relação às famílias, né, onde as crianças, né, depois ao longo do projeto vocês veem, onde as crianças são sujeito de aprendizagem dos adultos. Então, eu acho que isso, com os adultos, eu acho que isso é muito importante para a gente começar. Eu acho que é importante falar da vivência, da minha vida, porque não sei se vocês conhecem a escritora Conceição Evaristo, e casa muito com o que o Guilherme estava falando antes. E então, a escrita da nossa história, ela vem a partir de um lugar histórico, né? Eu e provavelmente as outras colegas aqui que são negras, autodeclaradas negras, se descobriram negras muito tarde. Ou já sabiam que eram negras, mas passaram por um processo de embranquecimento na sociedade. E quando tu passa por isso, uma parte de ti fica escondida, né? E quando ela está escondida, tu não consegue escrever a tua própria história. E eu acho que esse é um dos meus projetos junto com as crianças, que elas desde cedo, elas saibam, as crianças negras principalmente, elas saibam, né, de onde elas vêm, qual é a sua história, por que a história acontece dessa forma, e que elas possam se descobrir muito mais cedo nas suas potencialidades, diferente de nós, né? Como ancestral de quem está por vir, eu quero ser dessa forma, assim como os meus ancestrais no passado foram para que eu pudesse estar aqui. Eu sou da terceira geração pós abolição da escravidão,
da escravidão, isso. E eu sou a primeira geração a adentrar uma universidade, a ter uma universidade pública, gratuita e de qualidade e concursada num concurso público atuando em educação. E isso é importante porque dentro da escola, eu sou numa escola, que é a escola que eu vou apresentar o projeto para vocês, a única professora negra, e eu sou professora negra, autodeclarada, filha de mãe branca e pai preto, né? Não sou uma mulher negra retinta, né, de pele escura, com certeza passo em muitos espaços diferentes do que outras. Mas, em contraponto, de 36 colegas, eu sou a única professora negra, né? E tínhamos uma estagiária que também era negra. Na cozinha e na limpeza trabalham cerca de 8 ou 10 trabalhadoras, e dessas, né, só 2 são brancas, o restante são negras. Então a gente precisa pensar quais são os lugares aonde toda essa história que o Guilherme contou aqui para nós, né, que faz parte do Rio Grande do Sul, mas também do Brasil, implica na nossa vida cotidiana hoje e implica na vida cotidiana das crianças. Então, eu queria começar com um poema da Conceição Evaristo que identifica um pouco da voz desse projeto e o porquê desse projeto que eu vou apresentar aqui para vocês. Como que eu cheguei até ele. Vozes mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança, nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho, revoltada no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e de fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância e o eco da vida e da liberdade. Conceição Evaristo, quem quiser conhecer. Então, gente, esse projeto ecoa da voz de uma filha, de uma neta, que sou eu, Karine, e que quer ecoar na voz da minha filha, se um dia tiver, dos meus filhos, se um dia tiver, mas eu assumi um compromisso com a educação, onde eu trabalho com as crianças que se tornam, de alguma forma, né, família. E quando a gente fala com as crianças negras, e todo um movimento que tem de coletividade na nossa vivência, a partir dos quilombos, principalmente, na educação africana, na educação da quilombagem, como a gente chama, ela traz esse elemento, né, do meu papel coletivo enquanto alguém que está sendo ancestral de alguém que vai vir. E então, apresento a vocês com muito carinho um projeto que se chama Lanceirinhos Negros e parte de uma prática antirracista que quer dialogar, né, e romper barreiras frente ao 20 de setembro e às festas farroupilhas. Quando esse projeto foi idealizado, ano passado, eu recebi, né, de uma colega eu já estava pensando o que fazer, né? Acontece, as festas, por mais que eu seja contra, por exemplo, eu posso me posicionar contra, né, a tudo isso que o Guilherme contou, a essa história de barbárie, né, e de vivência que embranqueceu e fez com que os negros se formassem na nossa sociedade brasileira como algo descartável, né, uma animalização. Eu posso me posicionar contra, ser totalmente contra isso, mas existe na realidade, as festas, elas existem. Eu não vou participar alegremente só porque eu preciso participar. Eu vou tentar dialogar com as pessoas para que elas pensem de uma maneira diferente, né? Que elas possam vir a ter uma reflexão.
E conversando com uma colega, né, e a gente já fazia alguns trabalhos em conjunto, ela me enviou um texto, né, do livro, que é dessa imagem que vocês estão enxergando aí, né, ela me mandou o texto, que se tornou um livro, né, era só um texto ano passado, e as ilustrações que foram feitas pelo companheiro dela, né, pelo esposo dela, para a escola dela, um trabalho na escola aqui do município, no ensino fundamental, né, nas séries iniciais. Marina, tu quer que eu passe o livro agora ou depois? Se tu quiser ir mostrando a capa dele, pode ser. Tá. Eu vou falando daí, enquanto tu vai mostrando. Ela me trouxe, então, as ilustrações, né? E o texto. E ela disse assim, pode usar, porque eu sei que vai ser... É um momento na escola onde talvez tu precise utilizar. E foi encantador, assim, né? Eu recebi com muito carinho, a gente conversou bastante, né? Usei, passei para as outras colegas que quisessem usar também. E fui construindo. Só que com a minha turma do 4º ano, era um pouco mais tranquilo, né? Em relação a fazer o debate, já era algo que eu estava mais acostumado, tinha bastante alunos pré-adolescentes para adolescentes. E com o pré, como que eu vou fazer? Aqui onde eu moro, é no Parque dos Anjos, Sítio Gaúcho, aqui onde eu moro, tem o Parque dos Anjos e tem a Morada Gaúcha. Então, vocês pensem que é um lugar onde tem um reduto muito grande, né, do tradicionalismo que o Guilherme trouxe, né, para nós, dessa visão do ser gaúcho embranquecido. Então, sim, os pais participam de CTG, os pais participam, né, dessa comemoração do 20 de setembro, e a escola tinha essa, né, visão de fazer também as festas na escola, né, as festas farroupilhas. E eu propus, né, trazer esse debate a partir dos lanceiros negros. E foi aceito, né, só que foi algo que eu fiz... deixa eu ver se vai rodar isso. De autoria, então, o livro, né, se chama O Lanceirinho Negro. A autora é a professora Ângela Maria Xavier Freitas e a ilustração, ele é arquiteto, o Daniel Silveira. E eu levei, então, as imagens, levei o texto e fiz uma contação de história, né? A contação da história que vocês também depois eu posso passar, né, por e-mail, depois a gente pode criar, né, mando para a Anne faz esse também, né, ela me mandou hoje, inclusive, que eu contei para ela que eu estaria aqui, me mandou os áudios nessa época de pandemia, onde nós estamos utilizando, né, os grupos de WhatsApp. Ela mandou também a contação de história por áudio e disse que eu poderia passar, né, adiante para que as pessoas pudessem conhecer. Se tornou um livro e está sendo apresentado aí agora, vai ser apresentado na Feira do Livro, né? Não sei de que maneira, ainda não sei os detalhes, mas é um livro bem interessante que parte também, né? O Daniel é negro, a Ângela, então, também dessa voz, né? Que ecoou de alguma maneira, e no final do livro ele fala que se tornou professor justamente para poder contar essa história. Então é um livro bem bacana, com ilustrações bem legais. Aí tá o Daniel e a Ângela. Comecei então contando essa história. Eu imprimi grande, né, a imagem e o texto e levei, fiz a rodinha. Acho que daí a Anne vai passando, né, e fica melhor ilustrando. Contei a história, né, que é essa história do livro. Tá aparecendo. Isso, E a partir dessa história da rodinha, foram surgindo questionamentos das crianças, né? Porque inclusive, uma história que é triste, né? Ela não é uma história. Só que o livro, ele vem com uma referência, né, da luta dos lanceiros negros como uma referência para nós no dia de hoje, né? Então, se tu voltar lá, Anne, no início, no primeiro, isso ali, nesse outro, no próximo do texto. E a partir, né, do texto, da leitura, da rodinha, da interpretação, da pintura, do desenho,
do lápis, se o lápis é bege, se o lápis é cor de pele, se é cor de pele porque é cor de pele, né? Desses questionamentos das crianças. Mas eu sou pretinho, eu não sou. Mas eu sou branco. Essa conversa, esse diálogo, ele se abriu a partir do momento dessa contação dessa história. Então, abriu várias possibilidades, né? E eu disse para eles que eu tinha uma ideia de que os gaúchos gostavam muito de trova, né? E aí eles conheciam porque eles faziam parte do CTG e tudo mais. O que eles achavam da gente contar essa história? De que forma a gente podia contar essa história que a gente tinha escutado dos lanceiros negros? E eles gostaram muito porque o lanceiro tinha uma lança, porque o lanceiro andava a cavalo, porque o lanceiro, né? Rompia os pampas e subia e descia. Então, eles ficaram muito encantados com esse personagem que eles veem no cotidiano deles, né? No videogame, nos desenhos. E aí eu falei para eles se a gente poderia, então, né, na nossa prática de leitura e de escrita, contar uma trova. O que eles achavam da gente contar uma trova para a escola? Porque esse era o plano que eu tinha em relação a gente se apresentar para a escola no dia das festividades farroupilhas, né, da festa farroupilha. E nós fomos criando frases, fui pegando frases, principais histórias, principais palavras, né? A gente foi fazendo um jogo de palavras, onde cada um dizia as palavras, né? Eles têm de 5 a 6 anos, não lembro se eu falei isso. E a gente começou a fazer. Tanto que aí chegou e eu montei a trova junto com eles, né? Eu deixei ela nesse resumo, digamos assim, que a gente queria contar para as pessoas, né? E aí a trova é essa: os heróis esquecidos, porque ninguém conhecia a história deles, e a história deles era de luta, mas também de traição, né? Eu contei a parte que o Guilherme antes falou, né, para eles, eu contei a história, né, de maneira adaptada para o entendimento deles, e eles entenderam. As crianças nos surpreendem, porque às vezes a gente não acredita na capacidade delas, né, de reflexão, sempre com o personagem como um herói, né, e que ele tinha sido a linha de frente dessa tal revolução. E por que revolução? Revolução é algo que isso que o Guilherme falou é muito importante, né? Foi uma guerra. E revolução acabou ficando no ideário, mas na verdade não foi isso que aconteceu. Mas existia uma guerra e os lanceiros negros, eles tinham uma concepção de mudança de estrutura, né? Eles tinham a concepção do fim da escravidão. Então, eles lutavam pela sua liberdade, não num conjunto individual. Eu quero a minha liberdade. Eles foram em grupo lutar por uma liberdade, sendo passos, né, de um processo que aconteceria no Brasil todo. Então, nesse sentido, era a revolução, né, de um outro lado, né. Então, a ideia nossa era homenagear para que as pessoas não esquecessem mais dessa história, né, que eles foram lutadores, que eles tinham honra e que eles tinham os seus sonhos de libertação. Então, muitos elementos daí perpassaram aquelas semanas, né? Nós trabalhamos o mês todo. Em conjunto com os lanceiros negros, também eu trabalhei o João de Barro, né? Que é uma lenda indígena. E nós trabalhamos toda também essa ideia das histórias, dos contos, da liberdade, né? O texto do João de Barro tem elementos, né, de debate de gênero também, que são importantes da gente questionar, né? Ele prende, tem que prender, enfim, né, lá, enfim, são outro debate, que eu não vou entrar, senão o tempo, né, a gente não consegue. Mas essa era a ideia, né? Essa foi a ideia. Esse aí é um resumo. Lá para o final, né, foi uma construção. Isso aí é só um pedacinho, né, de tudo que a gente foi vivenciando. Aí, se puder passar, Anne. A gente fez um cartaz, então, né, grande, era bem grande, com a história, né, e com os desenhos, a pintura deles. Nós trabalhamos os lápis, as cores,
as posições, né? Tudo que embaixo, em cima, ele está abaixado, ele está para cima. Brincamos muito disso, né? A partir dessa história. Vou passar também. E a gente transversalizou, né? A gente usou a educação física e foi muito, muito legal, né? Nós fizemos competição entre o grupo João de Barro e o grupo dos Lanceiros Negros. Todos queriam ser dos Lanceiros Negros, porque eles ficaram muito apaixonados, mas aí a gente conseguiu fazer uma divisão legal e eu construí, né, as lanças com papel pardo e a pontinha para fazer aquela parte da faca, né? Digamos assim, eu fiz com o verso da capa, o verso da caixa de leite, né? Que é laminado e fica durinho. E aí fiz a lancinha, não machucava eles, né? Não tinha perigo de machucar, nós podíamos jogar. E aí a gente brincou de lançar, né? Como os lanceirinhos faziam, lançavam. Então eles foram pilchados, foram com as suas roupas, né? Que era a semana, e nós brincávamos, a nossa brincadeira, a nossa atividade, na verdade, de educação física, foi lançar, né? Aí tinha os escudos também que a gente fez, e o símbolo dos lanceiros negros, que era a faixa na cabeça, o vermelho, né? Então, eu acredito muito que eles queriam brincar todos os dias da mesma coisa, com as lanças, né? Tinha lança para todo mundo, tinha escudo para todo mundo, né? Os escudos eram de tampa de pote de sorvete, né? Peguei alguns vermelhos, alguns transparentes, botei um elástico, botava a mão assim e a gente fazia. Então, foi algo bem dinâmico, né? E que eles se integraram a fazer, conhecendo a história, e isso também era um elemento que eu queria deixar, de que pudesse o fazer por si mesmo, né? Os lanceiros negros colocaram esse sonho, eu quero ir atrás, e como eu faço para isso? Eu preciso me preparar, claro, confiou e não deu certo, teve vários problemas no caminho, né? Essas hipóteses também são importantes, muito para pensar a educação emocional nas nossas crianças. Se puder passar, eu também. O orgulho, né? Essa questão do orgulho, quando a gente fala no geral, diante de tudo que a gente viu antes e o que a gente vê, é um orgulho um orgulho separatista, ao meu ver, né? Eu sou orgulhoso do que eu sou, mas tu não serve, né? Se é diferente, não serve. Então, trabalhar o orgulho a partir do trabalho em conjunto, da unidade, da união, né? De acreditar nos seus sonhos, de acreditar, foi algo que significou muito esse trabalho. E eu acho que a conclusão dele foi importante, no sentido que a gente saiu para frente da escola, nós mostramos as nossas lanças, nós mostramos, né, que a gente tinha trabalhado algo durante esse período. Então, nós estávamos muito orgulhosos da nossa construção, né, assim como nós éramos orgulhosos dos lanceiros negros. E a apresentação, né? Nós fomos para cima do palco, vocês podem ver lá que está organizado com imagens, né? De cavalos, da referência, as nossas cores. Nós não destoamos do geral, no sentido de que nós estávamos fazendo uma coisa que era muito diferente. Eu acho que nós nos incluímos, né? Eu acredito que nós nos incluímos levando algo. Então, a gente, né, colocou para cima, empunhou, né, que fala? Botou o punho para cima com as lanças, mostrou, e nós declamamos esse poema, né, essa construção que a gente fez, esse poema, essa prova, né, Gaudéria, para os colegas que estavam nos assistindo. E eu falava a frase, e eles repetiam a frase em voz alta, frase que a gente construiu. Então, foi bem frases, né, e uma trova que a gente construiu. Um deles explicou, né, explicou o que a gente tinha feito, qual era a nossa intenção, né, o que a gente queria apresentar, que era o Samuel, que era muito da trova, de cantar, gostava de violão, essas coisas assim. Essa pode passar também, né?
Eu tinha uma turma de 20 crianças que eram bem frequentes, assim, eles iam todos os dias, só faltava se tivesse um problema muito, muito grande, assim, né, de doença, enfim. E aí eles estão sendo, né, sujeitos históricos e que atuam na sua comunidade. Eles levaram para casa o texto e a ilustração para contar em casa, era o tema, né, eu enviava tema, semanalmente, né, para eles. O tema de casa era contar, né, a história dos lanceirinhos negros na sua família, na sua casa, ou no próprio lugar, espaço onde eles fossem, né, contar essa história para que outras pessoas conhecessem. E eles estavam muito orgulhosos, era quase um certificado de eu sou lanceirinho negro. É inclusive uma ideia que dá para fazer. Pode passar, Anne. Aí também as outras possibilidades, né? Nós temos um projeto aqui em Gravataí que é de transição, né? No pré-2 ao primeiro ano. Então a gente tem atividades em conjunto com o primeiro ano e no segundo. Eu sempre trabalho desde o início, né? Dando a oportunidade deles conhecerem. Aqui eles já estavam escrevendo seus próprios nomes, então a gente utilizava as letras, né? Então eu sempre escrevia, sempre mostrava para eles qual era a letra. Eles estavam desenhando João de Barro, desenhando Lanceiros Negros no quadro, tinha esse espaço assim. Então há possibilidades da gente partir de um outro lugar que não seja sempre o mesmo, né? Que não seja esse mesmo que vem sendo reproduzido e que não dá sentido na vivência de cada um. E nós construímos um painel, né? Com as letrinhas, montando as letrinhas com a palavra João de Barro e fizemos pintura, né? No desenho dele também. Pode passar. E assim, para concluir assim essa experiência, eu fiquei muito receosa. O meu colega, inclusive, né, que é o vigilante da escola, que é também, né, negro, foi lá assistir. Ele falou assim: tá preparada, né, para sair daqui presa pela escola sem partido, né? Porque isso que tu fez aqui é algo que, né, tá bem diferentão, assim, né? E eu disse: não, eu tô preparada. Eu acho que o trabalho que foi feito durante esse período não tem nada distoante do que é a BNT, do que tem, né, de planos pra gente, inclusive tá lá. Então eu tenho respaldo. E era necessário fazer. E foi muito positivo. Ganhou não só as crianças, como os pais, né, que vinham conversar, dizer que não sabiam. Óbvio que por o período que aconteceu, eu me senti um pouco isolada no sentido de que eu tinha questionamentos, né, em relação, mas tu só vai falar disso, tu só fala disso. Até comentei com a Anne quando a gente conversou, sim, eu falo disso porque é parte de mim, porque é parte do meu processo, mas também porque eu sei que pela vivência, todo o processo até o ensino médio, eles vão ter poucos professores negros e que possam estar passando essa história para eles, né? Provavelmente aqui a única professora negra da escola era eu até, né? Até esse ano sou eu. Muito provavelmente eles só vão ver no pré-2. Eles não vão ver em outro momento, a não ser que outros professores também impulsionem a fazer. Aí depois eu vou contar para vocês que as coisas se transformam a partir de práticas que sejam coerentes, né? E a gente fez um Novembro Negro na escola de conjunto, onde as crianças pequenas ensinaram aos maiores, os maiores aos pequenos, e foi uma grande aprendizagem a partir do processo do projeto de Lanceirinhos Negros, que lançou uma semente para reflexão. Então, com a nossa atuação, né, ela é importante nesse sentido, porque ela lança sementes que vão ir dando os frutos depois. E os pais, né, os pais foram muito importantes, né, em se abrirem, né, ficaram abertos a conhecer essa história, mas muito provavelmente pela dinâmica do ser lúdico, né, do não bater de frente diretamente com as concepções, né, que se tem e que foram construídas de modo geral na sociedade, né. E o que eu queria deixar hoje, né, para ir concluindo, é essa ideia das sementes, né? Essa ideia de que muitas vezes a gente acha que... E às vezes é mais confortável, né? A gente repetir coisas que já estão aí,
mas que muitas vezes a gente se surpreende quando vai fazer. Eu estou dizendo isso justamente pela minha experiência, né? Então, pensar recursos, pensar essas possibilidades novas, né? E isso é um fato, eu acho que é elogiável e é de grande importância isso que está acontecendo aqui hoje, né? Online, como proposta de formação. Porque daí depois as gurias podem falar aí, mas eu mesma, na minha formação, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que se diz a terceira melhor, né, do país, não foi lá que eu realmente aprendi isso aqui, né? Lá, sim, foram sementes que foram colocadas por alguns professores, mas não tem no seu currículo, por exemplo, uma disciplina que dê conta da lei, né? 10.000, vou esquecer agora o restante dela, né? Mas a lei do ensino, né, obrigatório da história e cultura afro-brasileira e indígena, que a gente não dá conta. Então, os recursos vão sendo buscados no trajeto do caminho justamente por essas instituições se darem numa sociedade racista. E por isso o antirracista, né? E o antirracista não é que nós somos contra os brancos, pelo contrário, nós queremos brancos junto, lado a lado, sendo antirracista, porque é contra a ideologia que a gente quer lutar, né? De quem a gente quer vencer. Então, as possibilidades na educação infantil, ela vem como sementes importantes de representatividade, de afetividade, de debate sobre gênero e também de romper estereótipos. Esse projeto aí é o projeto de 2018 que já me deixa aqui disponível, se quiserem me chamar para uma próxima que eu posso falar só sobre ele, né, que é a Dandara Contadoras de Histórias, que é uma boneca de pano que eu ganhei da minha irmã, que também é uma mulher negra, e levei para a escola e ela levava um livro e ela foi visitar todas as crianças semanalmente e eles tinham que fazer algumas tarefas com a boneca. E o carinho, a recepção, o abraço, a afetividade que tinha das crianças negras, nessa escola tinha uma turma de maioria com crianças negras, que deve ser a realidade também de vocês em Canoas, né, e na educação infantil. O carinho, o olhar de se ver naquela boneca, né, ela é muito importante. Tu viu que teve um convite ali, Karine, já? Eu quero. E eu vou dizer para vocês que o trabalho com as bonecas, né, ele é muito importante, muito importante. E tanto que depois eu trabalhei em novembro com eles, a menina bonita do laço de fita, e eu consegui a boneca emprestada, né, de uma colega, igualzinha eu fiquei apaixonada, eu queria ficar com a boneca da história. E um deles disse assim, ela usa um laço de fita vermelho, né, Pro? Ela tem igual a fita do lanceirinho. Então, olha, isso foi em setembro que a gente trabalhou, lá em novembro, final de novembro, ele fez uma conexão com a história, né? Então, assim, a gente tem que acreditar no potencial das crianças, a gente tem que acreditar no nosso potencial de romper, né? Com aquilo que sempre foi reproduzido para nós, e que a gente pode contar com outras práticas. Eu poderia contar várias práticas para vocês que as pessoas estão fazendo, e o quanto isso, como o Guilherme falou antes, muitas coisas são muito recentes, descobertas, né? Eu própria posso me dizer que eu venho me descobrindo, e é só agora com 32 anos, daqui a pouco, que eu vou fazer, que eu realmente sei o que eu sou nessa sociedade. Se a gente puder fazer com que as crianças, desde cedo, saibam quem elas são, né? A partir da nossa postura, da nossa prática junto a elas, a gente tem possibilidades aí de ter um futuro, né? Que ela seja uma geração aí que possa aproveitar isso de melhor forma, que tenham outras gerações muito melhores também. Acho que é isso. Eu falo demais, eu às vezes me desorganizo porque quero falar de um monte de coisa, mas era isso, assim, e fico aí disponível para quem quiser estar junto e a gente puder conversar em um outro momento também. Então, tá bem. Obrigada, Karine. Pessoal, agora acho que é aquele momento, se alguém quer fazer alguma colocação, né, quer fazer alguma pergunta.
Então, a Tanise comentou assim, né, que é uma construção histórica essa figura e as associações da figura do gaúcho, né, e as associações feitas a partir dela, e tudo bem, porém precisamos saber a história que não é contada e aplaudida, né, acho que é interessante o comentário dela aqui, e também ela traz ali, na época, no momento que eu comentei sobre a guerra, né, e ela comentou assim, poderíamos dizer, portanto, que a expressão "o Sul é meu país", surgida recentemente com viés político, é algo que é de 2 séculos atrás, né, e de fato, né, remete a esse passado lá da Guerra dos Farrapos, quando houve a separação, né, e aí hoje se utiliza de novo essa noção, né, de separação inspirada naquela guerra, né. Deixa eu ver, teve um outro comentário legal aqui da Jurema, que ela colocou assim, as litorâneas sulinas deixaram marcas de escravidão vistas até hoje, os quilombos e a miscigenação, as grandes estâncias lá na minha terra, os Vargas tiveram escravos que herdaram até o sobrenome, e em minha família, que eu entendi que é de sobrenome Guedes também, né, tiveram escravos que herdaram o seu nome. É uma prática que de fato ocorreu, né, e se a gente for lembrar do próprio apagamento do nome de muitos escravizados que vinham da África, né, eles não recebiam, quando chegava aqui recebiam um novo nome, né, baseado na língua portuguesa daí, né, e anulando a sua identidade. E outra coisa que uma vez, conversando com meus pais, assim, né, porque eu tenho, pelos meus avós, assim, eu tenho origem espanhola, portuguesa e indígena, porque meu avô materno era indígena. E daí eu perguntei pra minha mãe, tá, mas ele era indígena de que grupo? E aí ela, não sei, ele era indígena. E aí, né, eu comecei a pensar, né, sim, mas não existe um único tipo de indígena, né? Daí a gente sabe que era de Portugal e da Espanha, tá, mas e o indígena? Era de qual grupo? Né? Daí a gente não sabe. Assim como a gente fala, né, o africano, mas desses africanos que vieram, né, de quantos diferentes povos, né? E a gente generaliza como africano, né? E apaga, né, essa origem. Posso complementar só, Guilherme? Claro. Acho muito importante, assim, um dos trabalhos que a gente sempre faz na escola é da árvore genealógica, geralmente, ou da identidade, né? Identidade é um tema que roda bastante, assim, né? E esses dias eu tava conversando, né? Eu tinha um companheiro que era branco e estava comentando sobre o lance de pegar a nacionalidade, né, na Itália, enfim, na Alemanha, e aí eu fiquei pensando sobre isso, estava lendo a Djamila também na época, e eu fui pensar, né, eu na minha parte de mãe, né, a mãe branca, meu avô era indígena, né, como se fala pejorativamente, bugre, né, que se falava assim, e a minha avó é italiana, e da minha avó, eu sabia até meu tataravô, né, e a tataravó, até aqueles que vieram para cá, eu sabia quem era, eu sei, né, o nome, sei, né, onde estão enterrados, enfim, tudo, sabia dessa história. Da parte do vô indígena, né, só sabia que ele é bugre, né, e na parte do meu pai, muito provavelmente a minha bisavó, né, foi escravizada, né, a minha avó não, trabalhou, né, em celeiros, enfim, em outros lugares, mas a minha bisavó provavelmente. E aí acabou a história. É um apagamento, né, Karine? Um apagamento histórico e cultural de toda essa ancestralidade que não se quer saber quem era. Não se pode, não, né? Se construiu para não se saber quem é. Com certeza. E aí hoje, quando a gente vai fazer a árvore genealógica, ou por exemplo, né, enfim, a questão da identidade, nós vamos ver milhares de crianças, nós vamos ver centenas na nossa realidade sem pai, né? Ou são criadas só pelas mães ou só pelas avós, enfim. E isso tudo é uma herança, né, do racismo muito grande e que a gente precisa estudar, inclusive para compreender e falar com as crianças. Eu acho que esse ponto é bem importante que tu toca, Guilherme, que a colega tocou ali também. Né? Sim. Continuando ali nos comentários que eu tinha visto antes, eu não sei se a Anne chegou a pegar também, a Maria Adriana comentou ali que sobre o fato dos porongos, né, do massacre de porongos, ela não viu na escola, mas ela
assistiu a gravação da Casa das Sete Mulheres, fez uma pesquisa e leu sobre o assunto. Eu não me lembro se isso aparece na série lá, né, da Casa das Sete Mulheres, porque eu lembro que eu vi algumas partes, mas não assisti por completo. Não sei se esse evento, de fato, aparece lá. Até era uma coisa que eu também não lembro. Depois. Era bem romantizado também, né? Na série, pelo que eu lembro, assim. Sim. Mas às vezes é isso, né? Desperta a curiosidade e a gente vai mais a fundo. Sim, assim. a gente acaba buscando mais informações, ótimo. A Elaine comentou ali que muitos para não mandar os seus filhos para a guerra, né? Mandavam os escravizados, e de fato, né? Isso ocorreu muito, né? Porque afinal de contas, como eu falei, era uma guerra de elite, né? Os escravizados acabaram entrando como força de guerra, né? Mas muitos também nessa condição, né? Para substituir os filhos dos estancieiros que não queriam lutar. A Geise comentou sobre que a Babali atende ali os da comunidade quilombola, né? O Chácara das Rosas. E é interessante, eu trabalho com meus alunos do 8º, essa questão dos territórios negros que permanecem até hoje na nossa história, né, e que contam essa história da escravidão. A gente até tinha marcado de ir agora em março, quando começou a quarentena, a gente estava marcado para ir uma semana depois, para olhar os territórios negros em Porto Alegre. No fim, começou a quarentena e a gente não pôde fazer. Mas o que eu li bastante sobre do Chácara das Rosas, né, é que, assim como os de Porto Alegre, né, estão em zonas que hoje são zonas mais elitizadas, né. Me corrija se eu estiver errado, porque eu não conheço o quilombo de Canoas. Mas é perto do shopping ali, Guilherme, do shopping novo, é bem... Pois é, então que nem o que eu mostrei antes do quilombo da família Silva, né, fica lá na Nilo Peçanha, em Porto Alegre, né, tipo assim, uma área super elitizada. Tem um quilombo ali bem no centro de Porto Alegre, na frente do Largo Zumbi dos Palmares, ali, antigo Largo de Epatur, que também sofre com essa questão da especulação imobiliária e tal. Então, é toda uma história de não incluir esses grupos quilombolas, né. Tem o da Cidade Baixa também. Enfim, tem uma série de Areal da Baronesa. Isso, o Areal da Baronesa, que é aquele que eu mostrei ali. Então, assim, tem uma série de áreas, né, que tem essa problemática de incluir esses grupos na comunidade, muitas vezes por estar uma área mais elitizada, né. Eu acho que é bem, bem interessante, assim, isso, porque agora com a questão do Covid, né, nós tivemos muitas mortes, né, nas indígenas, enfim, quilombolas também. Nós estávamos conversando sobre isso, né? Cada um que morre, né, leva uma parte da história, porque a tradição da oralidade. Então, por isso que hoje a gente faz uma batalha por publicar, né, por deixar em vídeos, por levar, né, de alguma forma esse conhecimento para além, porque é uma tradição ancestral, porque é a possibilidade que se tinha, inclusive, de ir passando para geração em geração. Eu acho que a gente tem muito a aprender, inclusive com essa ideia, né, que se tem dos anciões e tudo mais, e o quanto, quando a gente vai conversar com as crianças, a contação de histórias, toda essa vivência que existe muito dentro, né, dos quilombos, dentro das comunidades também, porque se a gente for pensar a periferia, muitas vezes ela vive como um quilombo também, né. Eu tive a oportunidade na universidade, né, fazia cadeira de movimentos sociais e uma bolsa de pesquisa, e eu me aproximei do pessoal do Quilombo do Silva. E aí a gente foi fazendo atividades lá, enfim, depois junto enquanto Quilombo Raça e Classes, que eu faço parte, nós também fomos, e as histórias são incríveis lá dentro, né? Só que também tem muita história de racismo. Lá é o metro quadrado, Guilherme e gurias. Não sei se tem mais guris aqui. Mas é um dos metros quadrados mais caros de Porto Alegre. E eles queriam expulsar. Claro, foi assim, foi diminuindo. Imagina, né? É um pedacinho de terra dentro, né? No meio de vários prédios gigantes. Enfim, estavam na época, né? Foi 2012, 13. Estavam construindo um condomínio de luxo atrás. E as pessoas, moradores, foram lá, e aí emperrou, por causa que estava a questão do reconhecimento ou não das terras, emperrou a construção. E as pessoas que tinham comprado o apartamento, que queriam logo ir morar, foram lá oferecer cestas básicas para eles saírem da terra, né? Foram lá oferecer, a gente, né, dá uma cesta básica por um tempo, sabe? Gente,
É de um desprezo de conhecimento, de história e da vida daquelas pessoas ali, né? Então a polícia, os filhos, né, do Silva que ia trabalhar e que foram pegos pela polícia, ou que as pessoas chamavam de que tem uma pessoa negra, né, preta retinta andando aqui, tá querendo assaltar, né? Então essa vivência que eu tive lá, ela foi bem importante. Um dos meus melhores amigos, né, é marido do meu melhor amigo, já é meu melhor amigo também, é quilombola ali do Areal da Baronesa. Eu tive o prazer de conhecer agora esses dias, né, no início do ano. Tem uma organização muito grande, né, e eu trabalho com as crianças, assim, que acho que era bem importante da gente conhecer, inclusive convidar, né, a fazer parte, inclusive, para a gente, como a colega falou ali antes, há uma recepção muito grande quando se adentra esses lugares, porque essa é a forma de sobrevivência, né? É o acolhimento, é essa vida em comunidade, assim, e acho que é bem importante, a gente aprende bastante com isso. Os quilombos são um grande aprendizado para nós, tanto os que já existiram, quanto os que ainda existem. Eu descobri um aqui na minha cidade, no Barro Vermelho, conheci quilombolas, e foi muito interessante, muito legal. Mas só o último comentário mesmo. Eu quero também agradecer as mensagens de carinho ali do pessoal no chat. E teve o comentário da Juliana, então, que também falou da questão das músicas, né? E ela colocou assim, o trecho de uma música que é Não Chora, Minha China Velha Não Chora. Essa não dá, né? Então, tem uma série de músicas, e eu lembrei agora de uma conversa que eu tive uma vez com um colega de trabalho que nem era da área da educação, quando eu não trabalhava ainda com educação, dele comentando daquela música, e ele falou de um aspecto que eu nunca tinha me dado conta, né? Aquela é bem famosa: churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Tipo, ele falou, tu te deu conta que a mulher aparece junto com um monte de outros objetos? Ela é objetificada, né? Porque ela é tratada como churrasco, como a carne, como o chimarrão, como fandango, e aí ela tá ali no meio de tudo isso, né? Então, são coisas que a gente nem se dá conta, né? E claro, né? Eu, no meu lugar aqui de homem, não vou me dar conta disso mesmo, porque, né, não me atinge diretamente como atinge a vocês mulheres, né, mas é importante sempre a gente refletir nesse sentido também, né, dessas canções que muitas vezes a gente traz sem reflexão, né, para essas festividades, e que daí acaba também ocupando um espaço que a gente podia trazer outras canções, né, que também talvez sejam mais interessantes, com uma linguagem melhor ainda, e a gente acaba usando aquelas que são as mais conhecidas e que nem sempre são tão boas assim, né? Uhum. Era isso. Anny, só aproveitar que foi tocado no assunto da mulher, e a gente estava falando dessa coisa da ancestralidade. Eu não sei se vocês viram que saiu um estudo essa semana, uma matéria na Folha, que apresentou os primeiros resultados de uma pesquisa da USP que fala sobre a diversidade genética da população brasileira. E os dados, assim, gráficos e tal, eles falam que 75% da herança genética paterna dos brasileiros veio de homens europeus, ao mesmo tempo em que só 14% da herança genética materna dos brasileiros veio de mulheres europeias. Então, assim, daí a matéria fala que a miscigenação no Brasil, ela se deu de forma muito assimétrica, que os homens indígenas tiveram pouca oportunidade de deixar descendentes. Mas, assim, em outras palavras, né, o que isso quer dizer? Que a nossa genética, ela está referendando uma coisa que a historiografia já há muito tempo falava, que a formação da população brasileira é resultado do estupro de mulheres indígenas e africanas pelo colonizador europeu. Então é um estudo bem interessante, isso muda muito, muito a nossa visão, assim, da nossa genética, da nossa ancestralidade e disso que a gente fala, né, de que o povo brasileiro é uma mistura, e do quanto a gente precisa estudar, né, e se informar para saber, assim, da onde o outro vem, da onde eu venho, né, que é bem complexa a situação, mas enfim, depois eu posso passar o link dessa matéria, que é bem interessante. Muito bom. E aí, pessoal, né, é isso, né, o negócio tira o fôlego, assim mesmo. Eu entrei em contradições pedagógicas enormes aqui, né, pensando nessa formação, porque eu disse assim, por que a gente vai dar foco numa data, né, mas também se a gente não dá, a gente não consegue abandonar, às vezes, né, as nossas escolhas lá curriculares. A gente fez um movimento bem legal no final do ano passado, que foi pensar
quais celebrações a gente ia colocar no nosso calendário, né? Que tipos de projetos de trabalho a gente ia estar, então, organizando. E aí, então, a gente quis associar, né? Estamos em final de setembro ali, setembro acabou ontem. Que bem, se vamos fazer escolha por celebrar, enfim, né, nesse mês, a história, né, do nosso povo, que seja com um olhar multicultural, né, um olhar que fale de todos os aspectos da nossa história. Se não vamos, né, em que outros espaços a gente vai estar dando conta de falar disso, né, de educação antirracista, né, porque não é só em novembro, né, não é só, e assim, aí foi até bom a gente fazer essa fala associada a setembro, porque é isso, essa discussão, né, Karine, e o que tu traz com a tua contação de contação de história com a boneca Dandara é isso, a educação antirracista presente no ano inteiro, né, na literatura que a gente oferece, nas histórias, nos brinquedos, né? Então, foi um recorte aqui que a gente fez, né, histórico, pontual, mas para a gente se dar conta do quanto que tudo que a gente faz de escolha pedagógica, né, para construir o nosso currículo, que tem tanta liberdade, quando a gente dá voz para alguma coisa, a gente está silenciando outra, né? Então, assim, que escolha que a gente vai fazer, né? Dentro de a gente tem 200 dias letivos, que escolhas, que vozes que a gente quer que sejam ouvidas, né? Então, vamos problematizar setembro, mas também a gente vai acabar problematizando lá o Dia do Índio, o Dia da Bandeira, a festa junina, né? O Natal, o próprio mês de novembro, porque a gente acaba lembrando de negritude só em novembro, né? Ou seja, tá, sim, queremos sim fazer esse marco, mas não só lá em novembro, né? Então, foi para provocar mesmo, assim, o quanto que a gente tem que estar sempre atento na história, né? E é isso, e o professor de educação infantil tem esse desafio, que é beber em muitas fontes, né, estar bem informado, tanto do quesito pedagógico, né, de como aprendem as crianças, como interagem as crianças, que tipo de ambiente organizar para as crianças, como está bem amparado de, né, o que eu assisto, o que eu escuto, o que eu estudo, né, não só da área pedagógica, mas assim, de outras fontes, para que a gente, com tudo isso, todo esse repertório, possa, né, proporcionar repertórios diferenciados para as crianças. Então, a minha contradição pedagógica, eu acho que agora a gente conseguiu amarrar aqui, né, que eu disse, ai meu Deus, vamos fazer assim, vamos fazer assado, né, mas a gente não queria perder a oportunidade mesmo, né. E que bom que a gente está vendo aí bastantes retornos, né, o pessoal gostando. E com certeza, Karine, acho que a gente te chama num segundo momento para falar um pouco mais, né, então, né, descolado de qualquer data, né, falar dessa ação cotidiana, né, antirracista, enfim, de igualdade de gêneros, né, e por aí a gente vai, né. Eu queria só fazer um pequeno comentário que do teu gancho, quando tu fala ali, essa formação achei bem diferenciada, assim, no sentido também da gente, que tu fala da gente tá por dentro de outros assuntos, né? Essa formação fala da gente também estar alimentado em outras fontes da gente estar alimentado para poder alimentar, de ter outros assuntos para a gente, de ter criticidade, de ter conhecimento, de quantas vezes a gente também bebe em outras fontes, que a gente vai, sei lá, num teatro, que a gente vai, sei lá, num cinema, que a gente pesquisa lá na história, que a gente pesquisa lá a questão lá do antirracismo que ela traz ali, de quantas vezes a gente pesquisa em outras fontes. Essa formação, acho que ela saiu um pouco da nossa prática, assim, lá pedagógica, do cotidiano ali minucioso, sabe? Ela foi mais sensível, ela foi para outro lado, assim, que eu acho que falta um pouco para nós aqui da infantil, de sair um pouco desse mundinho, da gente ampliar um pouco mais, a gente tá mais ligada no mundo, assim. Eu acho que essa formação foi legal, assim, nesse sentido da gente estar mais conectada, assim, no mundo, sabe? A gente tem que estar, eu acho que o professor de educação infantil tem que estar bebendo nessas fontes. Eu acho que essa formação de hoje, tanto do Guilherme quanto da Karine, trouxe esse conhecimento, a gente pôde beber nessa fonte, assim, de outros lugares. Eu acho que tem que trazer mais isso. Eu acho que é legal, assim. Eu acho que não só aqui, mas a gente mesmo buscar até nos nossos espaços de pedagógica, assim, buscar outros lugares, buscar outras coisas, até mesmo de arte, de história, assim, eu acho que a gente é um pouco, às vezes, limitado, assim, por isso a gente, às vezes, não consegue também avançar, porque a gente não se alimenta, sabe? A gente precisa se alimentar mais para poder também
alimentar mais. Nesse sentido, assim, eu gostei muito, parabéns para os dois aí, muito obrigada, tá? Que legal tá falando ali. Ana? Sim, também queria agradecer, né, foi, assim, uma aula enorme, né, Guilherme, Karine, que foi minha colega. Na escola, realmente, a gente não vê, a gente vê sempre os sucessos dos europeus, né, dos americanos, mas a gente fica esquecida da nossa história, né. Então, o Guilherme construiu muitas coisas, né, veio nos instigar, né, a ir atrás de outros conceitos, trabalhar de outras maneiras, e às vezes parece que na educação infantil a gente acaba menosprezando as crianças, né, por serem pequenos, enfim, por ser mais difícil de trabalhar com eles, né, e a gente não pode simplesmente pegar uma música, enfim, a gente tem que ter outras maneiras de trabalhar. Então, eu acho que veio assim, tocar na ferida, né, porque é uma coisa que a gente deixa o gaúcho para o 20 de setembro, deixa o negro para novembro, o índio para abril, mas como que a gente pode trazer isso para todo o ano letivo, né, como a gente pode ir desconstruindo isso com as famílias. A Karine nos mostra que é possível, né, deve ter sido um trabalho difícil também, por ser um trabalho novo, mas que é possível. E foi muito bom. Até um tempo atrás falei com a Anne como isso me incomodava, assim, enquanto pessoa, me reconhecendo negra. Eu também venho de uma família mista, né, miscigenada, então não sou negra retinta, em alguns espaços sou branca, em outros sou negra. Então isso me incomodava por eu estar me descobrindo negra, né, me reconhecendo como negra, e como que faltava isso de ser tratado, ser abordado na escola com as educadoras, né. Então, eu acho que essa formação, ela veio para nos instigar com um pontapé inicial, né, porque tem muita coisa ainda para a gente estudar, muita coisa a se aprender, mas eu acho que foi um belo pontapé inicial. Então, muito obrigada, Karine, muito obrigada, Guilherme. Eu, na verdade, quero agradecer o convite, agradecer os comentários de vocês ali, a atenção até agora, né. A diretora ali comentou, né, que foi uma longa aula, acho que em todos os sentidos, né. Eu também expliquei bastante, falei bastante, mas enfim, eu acho que ocorreu-se muito de encontro com o que eu já estava me incomodando ali em relação a trazer esse debate também para professores e professoras, né. Então acho que fechou perfeitamente o convite da Anne, fiquei muito feliz, e feliz também com os comentários de vocês, com o debate que a gente pôde trazer. Enfim, estou muito satisfeito. E já que a Karine comentou ali, quem quiser então aprender um pouquinho mais de história, não só sobre isso, né, tem lá no canal tem vários conteúdos sobre... na verdade, eu comecei a gravar vídeos na quarentena por causa para continuar próximo dos alunos, assim, né, então foi uma oportunidade que surgiu por causa da quarentena. Então é tudo conteúdos que eu tenho trabalhado com os alunos, mas eu quero também trazer alguns debates no campo da educação em algumas lives, assim, estou pensando assim, para ampliar esse debate também com outros professores, né, e professoras.